tinha deixado. Muito boa noite para quem está chegando aí. É uma honra e uma alegria ter vocês aqui presente com a gente na nossa sessão aberta da Vortex. Se você está aqui, você já entendeu, como eu estava comentando, que só a medicina tradicional, a enfermagem tradicional, a psicologia tradicional, a tradição em si só e a ciência não estão dando mais conta do que está chegando para a gente agora. E isso é fato, né? Porque nós estamos num momento de transição. E quem está aqui está sendo chamado, tem um chamado para responder, né? E por isso que eu faço questão de trazer e abrir para vocês como funciona a nossa metodologia, para que a gente consiga entender e aplicar isso nos nossos pacientes, clientes, e assim obter melhores resultados, tanto para eles, como eu estava falando, no sentido de cura, cura psíquica, cura física, tanto como para nós, nossos resultados mesmos, né? Resultados em relação às nossas condutas, resultado financeiro, melhoria em todas as instâncias, certo? Então, primeiramente, para quem está aí, olá, boa noite, chegando aí, Paula, Letícia, tudo bem com vocês? Eu vou deixar o chat aberto aqui, tá? Mandem para mim de onde vocês são, o que vocês fazem, né? Quem está chegando por aí também depois vai me respondendo, pode ser até nos comentários. O que vocês fazem, qual é a profissão, e se você já tem alguma ideia de como a simbologia pode entrar no diagnóstico e na terapêutica dos pacientes de vocês, enquanto eu vou colocando a minha tela aqui para compartilhar com vocês para entender a dinâmica, né? Vamos ver aqui, ó. Espera lá, deixa eu colocar aqui, vamos compartilhar. Eu já vou ler o que me mandaram aqui, ó. Já me mandaram aqui algo no chat, quero ver. Sou de São Paulo, medicina de família. Olha aí, ó. Por um tempo eu fiz isso e foi aí que foi o meu grande laboratório alquímico, Paula, para te dizer, sabe? Foi daí que as coisas começaram a vir forte, no sentido de como eu poderia ajudar esses pacientes, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês como funciona, né, a nossa mentoria aqui. Então, se você é um médico, um terapeuta, já compreendeu que a gente tem algumas coisas que a gente precisa trabalhar dentro da própria medicina e para além dela, para além da tradição, né? Olha só, vamos ver aqui, ó. Acredito que somos uma mente e um corpo. Uma alma. Exatamente aí. Que aí começa daí, né? E a Letícia, oi, tudo bem, Letícia? De Sinop, trabalho com painéis genéticos. Uau, nossa, que coisa específica, né? Que coisa direcionada, muito legal. E sim, e ainda mais imagino, né? Talvez você, né, entendendo sobre painéis genéticos, talvez você já tenha ouvido falar um pouco, né? Ah, legal, germânica, maravilhoso, muito bom. Talvez você já tenha compreendido que a gente é além, né? De só os genes ali, né? Tem os pontinhos deles que modificam, né? A epigenética que está chegando aí para, né? Mudar paradigmas de várias coisas, né? A gente trabalha um pouco com isso aqui também. Me perguntam muito, já trazendo para vocês, né? Me perguntam muito, mas isso é medicina germânica? Mas isso é medicina oriental, né? Etc. Não, gente, não é, tá? Quero começar explicando para vocês que isso, na verdade, é a sobreposição da medicina tradicional com a visão e o estudo e aprofundamento dos símbolos que existem nos sintomas e órgãos. Através do quê? Como é que é o estudo da simbologia, então, Carla? Se não é por um, se não é por outro e tudo mais. Ela é um estudo organizado em etimologia, entendimento histórico, entendimento na psique, entendimento dos processos alquímicos que se realizam a partir daquilo, ou seja, os processos alquímicos que estão relacionados àqueles símbolos e que possivelmente são as respostas que a nossa psique estava precisando, né, a psique do nosso paciente, né, para entender, para que ele vá para a próxima etapa, para que ele execute aquela operação, seja no simbólico ou seja no concreto. Então, dentro desse arcabouço em que a gente traduz a simbologia, a gente tem, primeiramente, uma ordenação em níveis de investigação, né? Nível físico, o nível mental e o nível conectivo, que é o nível de campo, tá? Eu só quero achar aqui o que eu estou trabalhando aqui para vocês, o painel para vocês entenderem como. Mas eu vou mostrar um pouquinho desse aqui antes. Esse aqui é o da própria mentoria, tá? É o módulo, é a modulação da própria mentoria que a gente tem aqui. Eu vou mostrar para vocês entenderem, então. A gente trabalha em cima dessas circuitarias, né? Entendendo que a gente tem duas circuitarias principais, legalmente falando, né? O nosso sistema adrenérgico e o sistema do núcleo accumbens, que é o sistema de recompensa. Entendendo que se a gente atende clientes, pacientes, pessoas que estão trigadas
constantemente na circuitaria adrenérgica, o que acontece com elas, né? Liberação de adrenalina no primeiro booster, já começa de manhã, né? Vamos colocar assim, ó. Já começa de manhã com o despertador, né? Toca e aí a pessoa levanta, já levanta assustada, daquele momento ali, né? A partir daquilo ali que aconteceu, mesmo que ela não queira, um booster de adrenalina vai para a corrente sanguínea. Dali o que vem? Cortisol. Do cortisol, o que vem? Mediadores pró-inflamatórios, né? Então, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas eu mostro aqui vocês, ó. Mediadores pró-inflamatórios. E a partir disso, o que acontece? Aquela enxurrada dessa mediação pró-inflamatória no nosso corpo inteiro. Bom, se isso acontece uma vez no dia, ok. Uma vez na semana, ok. Agora, se a pessoa vivencia isso, e o pior, vivencia isso sequencialmente durante um dia, por exemplo, o que vai acabar acontecendo com essa pessoa? Ela vai tornar-se uma pessoa inflamado cronicamente, vai estar inflamado cronicamente. E a partir disso chega um ponto que essa repercussão que antes era isolada vem para o sistema, vem para o sistêmico, vai chegar num ponto que isso vai acabar incorrendo em modificação celular e humoral, e isso vai levar essa pessoa a sintomas, primeiramente, e depois a materialização de doença física mesmo, né? Ah, mas é só a inflamação que atua? Não, claro que não. São diversos níveis, como eu falei para vocês. Pra vocês entenderem assim, ó, a gente consegue, aqui dentro da Vortex, a gente consegue trabalhar com divisão de alguns padrões comportamentais e alguns padrões de sintomas que acontecem com aquilo e padrões arquetípicos envolvidos naquilo. Tá? Vou dar um exemplo para vocês bem característico, tá? Então a gente tem aqui, vou passar lá para baixo para vocês entenderem direito. Tudo isso aqui é a modulação da Vortex, tá, gente? Para vocês entenderem, tá? É assim que a gente trabalha, né? Com os níveis de investigação, anamnese simbólica, tá? Aqui, ó, por exemplo, tá? Aqui a gente conseguiu dividir alguns padrões comportamentais e aonde eles atuam nos bloqueios e como eles se tornam sintomas, tá? Então, como é que isso funciona? Exemplo, tá? No padrão de sobrevivência, né, o que eu sempre digo, né, dois modos principais: sobreviver ou viver. Sobreviver intimamente ligado ao circuito adrenérgico, viver linkado ao sistema de recompensa do núcleo accumbens, se a gente pudesse fazer uma grande divisão aqui no nosso cérebro, tá? Então, quando a gente tem aqueles padrões de sobrevivência que começam com o despertador, depois passam por chamar a criançada para a escola, tá todo mundo atrasado e já começa a brigaiada, porque você já tá adrenalizado, já bombou lá. Aí começa que o café tá atrasado, já vai pro carro correndo, já pega 3, 4 na rua, já se briga com 3, 4 na rua. Aí já chega no trabalho, já tinha um relatório e bababá, e aí já não fez o relatório direito, já fica amedrontado. Quer dizer, adrenalina, 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 adrenalina. O que você tá mandando de sinal pro teu cérebro? Daqui a 2 minutos eu vou morrer. Então, o que o teu cérebro vai fazer? Ele vai te manter nesse modo de sobrevivência. Que bloqueio é esse principal, gente? Esse bloqueio é o bloqueio do chakra base, né? O bloqueio ordenado pelo medo. Então, a gente estuda a sobreposição do corpo físico, o corpo sutil, entendendo o bloqueio e aonde isso se torna um sintoma que sinaliza no teu paciente e que daí você vai conseguir fazer esse link do físico, do concreto com o sutil. Então, exemplo, né? Nesse caso do medo, do chakra base, a gente tem os mais variados sintomas possíveis, né? Preponderam aqui os gatilhos de ansiedade, necessidade e distorção dos valores primordiais, ou seja, dos valores inegociáveis que estão linkados ao nosso chakra cardíaco, né? As prioridades, no geral, isso começa no mental, né? A pessoa não é que a pessoa está doente fisicamente e depois a pessoa vai traduzir isso no estômago. Aqui não. Aqui isso vem de fora para dentro. Claro, é aquela história, né, gente? O que a gente assiste na mídia? O que as pessoas estão vendo na mídia todos os dias? Que músicas elas escutam, que filmes elas observam, qual a literatura delas ou não, né? Então, tudo isso vem alimentando, né? Aí chega num ambiente de um trabalho, por exemplo, em que a pessoa não é bem-vinda, em que a pessoa vamos dizer assim, é execrada, ou a pessoa não é levada em conta, a pessoa se sente deslocada, né? A pessoa já vai
Na defesa, já vai com a espada na mão e o escudo na outra, né? Já vai para guerra, né? Vamos matar um leão por dia, vamos para guerra, guerreiras, né? Então, assim, tudo isso são premissas que levam o nosso corpo para esse lugar. Então, se você vai deixando isso acontecer e vai, qual é o quadro final disso? Você começa a, não é nem canalizar, né? É a colocar a tua energia de atuação para vários lugares, menos você mesmo. Por quê? Porque você tem que estar na defensiva o tempo inteiro. Atenção, mas é aquela atenção focada, aquela atenção da luta ou fuga. Então, depois de um tempo isso acontecendo, a etapa final disto, depois de vários pontos de descompensação, é o burnout. Então, muita gente chega para mim, mentoradas, alunas, pacientes mesmo, chegam com a queixa de cansaço crônico ou uma desconexão total do que estão fazendo na vida com o propósito, elas nem sabem qual é esse propósito, na verdade. E isso é uma torneira aberta de drenagem energética. E quando isso vai chegando num nível mais intenso, isso começa a descer para o corpo, nos sintomas. E aí, cada sintoma, cada padrão de sintoma, vai ter uma representação. Então, esse aqui que é o clássico, né? Esse padrão de sobrevivência, ou seja, o bloqueio do chakra base, ou seja, o medo bloqueando essa pessoa, vai levar essa pessoa lá no final para o burnout. Ah, mas antes o que que aparece? Alguns quadros renais podem ter também essa imputação, né? A rins e o sistema excretor de uma maneira geral, né? O sistema urinário, tá? Ele também trabalha com emoções como o medo, né? Então é aquela pessoa que, por exemplo, tem 20 infecções urinárias em um ano, né? E não tem cálculo, e não tem estenose de Jupe, né? A pessoa não tem uma causa anatômica para aquilo ali. A pessoa não é imunossuprimida, mas a pessoa vive tendo isso. Você vai perguntar para ela, lá no final, o que que ela tem? Ela tem um padrão de bloqueio do chakra base por medo. Aí, lá no final, isso chega no burnout. Tá? Então, isso tudo a gente já observou ao longo desses 4 anos de aplicação da medicina simbólica no offline, e mais esse último ano e meio aqui no online, e a gente conseguiu ir separando isso através dessa estruturação. Um outro padrão que acontece muito frequentemente. Gente, vão fazendo, se vocês quiserem, vão fazendo perguntas aí. Tá tudo bom, Luciana? Vão fazendo perguntas, vão mandando aí, tá? Mandem se vocês têm dúvidas, ou Lu, onde você é, o que você faz, tudo também para a gente poder trabalhar e entender direitinho. Vão mandando aqui, tá? Então, o segundo, a gente tem um outro padrão que é muito comum, né? Um padrão comportamental e um padrão de bloqueio, que é muito comum e que suscita sintomas muito parecidos, muito semelhantes, né? Que é aquele padrão do sentimento de culpa, né? A forma pensamento envolvida, ela traz a culpa. Já vou explicar o que é isso. Então, a culpa vem atrelada a o quê? De uma maneira geral, né? De uma maneira global, tá? Vem atrelada à dificuldade de vivenciar o prazer. Ah, Letícia, desconectada da missão e atuação profissional. Então, é sobre isso, né? Exatamente. É o nível máximo, né? É o nível máximo disso, né? Exatamente. Ele vai passando por tudo e ele chega nesse bloqueio base lá embaixo. Esse segundo padrão, que é muito comum, é o padrão de culpa, né? Que é o padrão de dificuldade de vivenciar o prazer mesmo, o prazer nas situações cotidianas, na vida, no contexto. E esse paciente, ele vai para uma atmosfera, vejam se vocês nunca viram isso na vida aí, tá? Ele vai para uma atmosfera de insatisfação e reclamação constante. Aquela pessoa que, né, ela só vai reclamando, né? Clamando de novo para ela. O que ela clama e de novo volta para ela. Então, se ela reclama o tempo inteiro, chama problema o tempo inteiro, o que vai acontecer? Isso vai voltar para ela. Mas ela não entende. Isso tudo é inconsciente, gente. Isso tudo é a gente percebendo depois, tá? Aqui, o que acontece? Quanto mais isso acontece com essa pessoa, mais aguarda a defesa dela, o campo dela vai se enfraquecendo. Por quê? Porque ela vai dando espaço, dando entrada para as formas pensamento, que são pensamentos dotados de emoção, as emoções que acontecem aí
vão levar esse paciente a gatilhos, e esses gatilhos, que são gatilhos primeiro conectivos, depois mentais, vão, obviamente, trigar as circuitarias, aqui no caso, falando dessa abertura de campo, né, para essa reclamação e emoção negativa. Geralmente, isso vai suscitar gatilhos de tristeza, que vão levar essa pessoa, né, a emoções como tristeza e também desconexão, e essa pessoa começa a baixar a guarda, a baixar o campo. Essa baixa no campo, ela vem corroborando uma baixa de imunidade no geral, ou seja, o campo é suscetível à informação e doutrinação externa. Ou seja, a pessoa escuta, a pessoa absorve. A pessoa está no ambiente, a pessoa... Por quê? Porque a pessoa nem sabe que ela tem um campo nessa altura do campeonato, né? Eles não sabem, eles não entendem isso, né? Então, às vezes, o paciente tem isso e vai aberto para toda e qualquer situação. E mimetiza o ambiente. Então, se é um ambiente de reclamadores, ele vai lá e vai fazer a mesma coisa. Continua fazendo a mesma coisa. Só que para ele, isto baixa a guarda e baixa o campo dele. E aí, com isto, o corpo responde com a baixa imunidade no final. Aqui tem uma outra associação muito importante também, tá? Isso aqui dá uma aula só sobre isso, que é o bloqueio da Kundalini, ou o bloqueio do nosso chakra sexual. É o segundo chakra, né? É o chakra que lida com a energia do prazer. Prazer, mas é prazer sexual? Não, não só. Prazer, no geral, é uma maneira de ver a vida. É um prisma de visão. É o copo meio cheio, sempre, entende? Então, quando a pessoa é bloqueada para isso, logo, ela não vê no copo meio cheio que ela vê sempre o copo meio vazio, sempre o copo meio vazio, tá tudo sempre ruim, reclama disso e volta para ela e vem voltando e vem voltando. Quando acontece isso aqui, quando a gente tem esse bloqueio do chakra sexual em si, e aonde esse bloqueio acontece? Quando a gente se desconecta do nosso feminino, da energia do feminino. Nós mulheres e os próprios homens também da energia do feminino deles, que eles muitas vezes, a maioria das vezes, eles nem reconhecem que eles têm. Então, ou seja, isso é totalmente embotado. E o pior, a gente, quando é pequena, mulher, menina, na essência do feminino, a gente vê essa energia e logo depois as informações externas começam a vir pra gente e a gente faz o quê? A gente faz a cisão com o feminino, né? A cisão com a mãe, né? Se desvencilha daquilo ali. Quando isso acontece, do tipo assim, eu não vou ser igual a minha mãe. Deus o livre, eu amo a minha mãe, mas eu não vou ser igual a minha mãe. Pronto. Cindiu o feminino ali. E aí começa a nossa longa jornada, né? A nossa longa jornada do herói, que todo mundo completa lindamente e tal, porque a mulherada é foda, né? Pra caramba. Mas chega lá no topo e tá, e aí? Né? Ou pior, chega lá no topo à custa de quanto? Porque não é a nossa jornada, né? A nossa jornada é da heroína. Né? E aí que começa o rolê. Mas enquanto isso não acontece, aonde que a gente tá? A gente tá aqui, ó. A gente tá aqui, ó. Nessa desconexão. Nessa desconexão, o que que acontece? O nosso feminino, ele continua gritando para que a gente enxergue ele ali, para que a gente se reconecte com a nossa essência e trabalhe em potência e não em força. Porque o feminino não trabalha na força. Ele trabalha em potência, energia caótica que depois organiza, né? Receber, gerar, nutrir, criar, co-criar. Esse é o feminino. Né? Trabalha em ciclos, descansa, trabalha. Não é aquela coisa, flatline, 30 dias trabalhando igual uma louca, espada na mão, abrindo a picada. Eu tô falando isso porque eu fui essa pessoa por 18 anos da minha vida. Literalmente, com a espada na mão. A minha formação é cirurgia. Cirurgia do trauma ainda, né? Então, assim, era no olho do furacão mesmo, a adrenalina toda. E aí o pessoal falava uma coisa muito interessante. O pessoal falava assim, ai, meu Deus, eu não aguento mais isso aqui e tal. Ai, mas é a minha cachaça. Eu não vivo sem isso. O que é isso, gente? Sistema adrenérgico, dopaminérgico, a pessoa vai para casa, a pessoa tem abstinência. Era isso que acontecia. O pessoal ficava 4, 5 dias. Eu também, meu, me incluo nessa. Eu ficava 4, 5 dias de plantão lá, achando que tava uau, né? Não, e tava me ajudando realmente e tudo mais. Mas à custa de quanto? Essa é a pergunta. Eu não sei como vocês estão no trabalho de vocês hoje, mas eu só posso dizer uma coisa: dá para fazer diferente.
Dá para fazer com muito mais tranquilidade. Dá pra gente, primeiro, se reconectar com o nosso feminino, entender a nossa real potência e, a partir daí, sim, a gente executar o nosso trabalho na potência do feminino. E é muito complicado. Por quê? Porque chega assim, hordas de mulheres, né, doentes, gente. Doentes. Doentes fisicamente, doentes mentalmente, doentes energeticamente para nós. E o pior, elas nem cogitam a possibilidade de que existe uma outra maneira. Elas nem cogitam a possibilidade de, não, eu vou dizer não para isso, sim. Não, eu não quero isso, não, para minha vida. Eu, né, vou prosperar de uma maneira muito mais tranquila e leve. Tá? Então, é muito complicado, porque daí você não consegue nem começar a conversa com elas, né? Mas já muitas mulheres estão despertando, muitas mulheres estão acordando. Vocês que estão aqui e que são até, né, são profissionais da saúde, são terapeutas, já enxergaram isso também. E já enxergaram que não adianta mais ficar dando anticoncepcional e desconectando essa mulherada do feminino delas à torta direito, porque tem uma dor, porque tem uma náusea, porque tem uma dor de cabeça, porque tem blá blá blá. Isso não é tratamento, gente, isso é band-aid. Como diz minha amiga médica também, pediatra, isso é band-aid numa hemorragia. Não vai resolver, só vai piorar, só vai desconectar essas mulheres mais e mais ainda do que da ciclicidade delas. E é essa ciclicidade que permite com que a gente vá abrindo o nosso canal dessa circuitaria do núcleo accumbens aqui, que é a circuitaria do prazer, energia do feminino. A gente só consegue amplificar esse canal se a gente está fora da adrenalina. Se a gente dá espaço para essa energia criativa. Enquanto a gente está achando que está com a sirene da ambulância ligada e está no modo sobrevivência, imagina, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair correndo daqui. Da onde que eu vou ter tempo para deixar minha energia criativa funcionar? Não vou. Minha energia, que energia é essa? Do feminino. Não tem como, né? Então, a partir do momento que a gente trabalha isto, a gente depois das pacientes, a gente consegue tirar elas desse lugar, né? Por exemplo, vaginismo, vaginose, vaginite, dispareunia, endometriose, TPM. Aqui a gente tem um arquétipo que é o arquétipo de Lilith, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas isso é um padrão arquetípico. Isso é um padrão arquetípico, né? Que a gente tem, tá? Então a gente tem com muita facilidade a descrição desses padrões e enxergar isso nos pacientes que a gente tem contato, tá? E aí a medicina simbólica funciona onde, Carla? Como? De que maneira essa energia, essa medicina funciona, né? Então aqui, ó, como é que ela trabalha? Vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente tem 3 níveis de investigação, tá? Aqui a gente tem o primeiro nível, que é o nível físico. É assim que a gente trabalha dentro da Vortex. Eu ensino para vocês, tá? A gente tem o primeiro nível, que é o nível físico, ou seja, a anamnese normal, usual. Nossa conversa do dia a dia, tá? A gente não ignora a medicina tradicional, tá? Acho muito importante colocar isso, tá? A gente não ignora a medicina tradicional. A gente trabalha primeiro investigando o físico. Viu, entendeu? Ah, tá, beleza, ok. Não tem nada, né? Aquela gastrite, né? Aquela velha gastrite da senhorinha lá que chega 3 vezes por ano reclamando, doutor, eu tô com dor, tô com muita dor de estômago, etc. Faz 3 endoscopia, endoscopia não tem nada, né? No máximo tem uma gastritezinha xixelenta lá que o cara até força a barra para colocar para não ficar feio, né? Na endoscopia, né? Essa paciente vem para você e você olha para ela, o que muitos e muitos médicos profissionais fazem, né? Olham para ela e falam assim: oh, a senhora não tem nada, dona Fulana, a senhora não tem nada, é coisa da sua cabeça. Vá para o psiquiatra, vá para o psicólogo. O que acontece? A pessoa vai para o psiquiatra, vai para o psicólogo, toma remédio, melhora um tempo, pior, melhora um tempo, pior, melhora um tempo, pior. Tá de volta para você depois de um tempo, né? Quem nunca teve isso, né, gente? Vocês podem me dizer aí, vocês estão aqui comigo. Podem me dizer, quem nunca teve um caso assim, quem nunca teve um familiar, um paciente assim, que tem os sintomas, que a gente chama sintomas recorrentes, né? Eles vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Então, quando a gente já examinou, já investigou essa primeira etapa e a gente não encontrou nada anatômico, aqui sim a gente vai para o segundo nível de investigação. O segundo nível de investigação é o nível mental.
esse é o aonde a gente trabalha a anamnese simbólica daí. Então, assim, paralelamente àquela anamnese normal que a gente faz aí essa anamnese direcionada para o que aquele órgão, sistema, simboliza dentro do contexto daquela pessoa, tá? Então, a gente vem buscando conversa durante as premissas de situações, simbologias alquímicas dos sintomas, observar as conexões dos sintomas com crises ou situações no concreto, né? Se você, por exemplo, for perguntar para tal da senhorinha, mas, dona fulana, quando que começou essa dor de novo? Ah, doutora, começou depois, eu briguei com meu filho de noite e de manhã começou de novo. Toda vez que eu brigo com meu filho, com meu marido, na minha casa, porque eu não quero que ele faça sujeira na casa, porque eu não quero que não sei o que, papapá. Ou seja, não quer que alguma coisa que ela gostaria que fosse feita de um jeito e não é. Aí ela tem crise de dor. Então, só para vocês entenderem o que significa uma gastrite do ponto de vista simbólico, que operação alquímica ela está determinando ali. Ela determina a operação alquímica da calcinatio, que é a operação do fogo. O que que essa operação diz? Essa operação queima as frustrações do ego. Ela diz respeito a isto. Então, ou seja, aquela coisa que você queria de todo pano, de todo jeito, que fosse feita como você quer, do jeito que você quer, onde você quer, mas simplesmente não vai ser feita. Por quê? Porque não é sobre você. Ou se é sobre você, não está direcionado ao seu mecanismo de individuação. Não tem a ver com o seu self. Está fora do espectro do seu self. Ah, mas eu queria, mas eu queria. Pois é, mas não é. Então, o que acontece? A pessoa não entende, não entende, não entende. Aí é aquela história: queimação, azia, refluxo, tudo aquilo junto, e não tem nada clinicamente. Mas você conversa com a pessoa e tem a conexão com a briga. O que que é isso? Ah, uma gastrite nervosa, nervo vago, etc. Claro, lógico. Mas aí você, com essa bagagem alquímica, por exemplo, você consegue ir lá no fundo com a dona Fulana e fazer ela entender que, dona Fulana, veja, tem coisas que não vão estar no seu espectro. Tem coisas que não vão estar na sua mão e que a senhora não vai mudar e que não vai ser do jeito que a senhora quer, querendo ou não. Então, assim, aí a gente consegue ir para esse lugar com esse paciente. Obviamente, os pacientes que dão abertura, né, gente? Os pacientes que dão abertura, tá? E aqui no segundo nível tem uma coisa que é bem importante, tá? Que eu tenho que colocar para vocês. Esse segundo nível, ele trabalha com, vamos dizer assim, com um conceito que a gente chama, não sei se vocês ouviram, se vocês não ouviram, me contem aqui se já ouviram falar sobre, né? Forma-pensamento, que é um pensamento dotado de emoção. Então, aquilo que eu estava explicando para vocês, né? Muitas vezes, o nosso cérebro, ele vai, né, trabalhando na fluência, no fluxo dos pensamentos, certo? A gente lembra de uma coisa, lembra de outra, lembra de outra. As coisas vão passando na nossa mente, as coisas automáticas, as coisas cognitivas, as coisas mais oníricas, elas vão passando no nosso cérebro, na nossa mente, como um filme, né? Só que chega num ponto que você lembra de uma determinada coisa. E aquela coisa te causa raiva, te causa que faz isso de novo e tal, né? Ou te causa medo. Ai, não, eu não vou nem chegar perto. Ai, não, eu tenho medo de viajar, etc. Então, ela causa uma emoção em vocês. Pensamento, ele não é só mais um pensamento passando ali. Ele é uma forma pensamento. E nesses lugares de forma pensamento, o que que a gente acaba tendo? A gente acaba tendo repercussões humorais, físicas, no corpo, né? Ou seja, desprendimento ou né, jorram os mediadores inflamatórios, neurotransmissores dentro da nossa corrente sanguínea. E aí o que acontece? Então é assim, para o teu cérebro ter um ladrão na sua porta com uma arma na cabeça e você preocupado com boleto, tem que pagar, não tem dinheiro para pagar, que não está dormindo à noite e está ansioso por causa disso, é a mesma coisa. O que isso vai gerar? Gatilhos. Agora pense, você ter um gatilho desse de grande intensidade uma vez na vida versus você ter pequenos gatilhos durante o dia ou durante semanas ou durante meses, que está durante anos. Por exemplo, alguém que vive um relacionamento abusivo, por anos a pessoa dorme e acorda gatilhada. É claro que isso vai levar essa pessoa a materializar, primeiro, sintomas
E depois, talvez até doenças mesmo, materializar na carne, modificação celular, né? Mutação. De todas as maneiras, seja inflamatória, seja neoplásica, etc. Aí a gente vai para outros caminhos depois, né? Ainda tem todo o mecanismo mitocondrial, né? Tem estresse oxidativo e tudo mais. Não vou entrar em detalhes hoje, mas durante a formação a gente entra. Então, esse é o segundo nível de investigação. Então, a gente tem que ir atrás disso daí. Quando a endoscopia da dona fulana, que é a 10ª vez que ela está fazendo em 5 anos uma endoscopia, porque ela morre de dor, acha que tem uma úlcera, jura que tem uma úlcera e não tem nada, a gente começa a buscar isso e qual operação alquímica está envolvida naquilo. Então, vocês já entenderam isso é um padrão, né? As doenças do trato gastrointestinal superior, né, estômago, duodeno, esôfago, elas têm relação com a calcinátil, operação alquímica do fogo, tá? E o terceiro nível, que é o nível que a gente chama nível conectivo, é o nível do campo, é o campo energético. Aí a gente está falando do campo do próprio paciente, e do campo, dos campos, os quais ele convive, né? Seja campo do trabalho, em casa, relacional, amizade, é, conjugal, né? Que é o campo mais próximo. Então, a partir do momento que a gente, bom, investiguei o primeiro nível, nada. Investiguei o segundo nível, não tem gatilho, né? Aí eu vou para o terceiro nível, né? Então, eu tive pacientes aqui que chegaram aqui, assim, quase sem andar, né? De dor nos joelhos, né? Fiz exame, foi atrás, tudo, etc. Não achou nada, em princípio, mas morria de dor, não conseguia andar direito, né? E aí a gente foi atrás da história do paciente e tudo, mas o que acontecia? Ela trabalhava num ambiente há 30 anos, quase, um ambiente de sala de aula, era professora, ela adorava o trabalho dela, era a paixão dela, o propósito dela era aquele mesmo, mas o que acontecia? Pelo fato dela estar tão concentrada no propósito dela, ela não enxergava o ambiente em volta. E o ambiente em volta era extremamente tóxico para ela. E ela só foi se dar conta disso quando ela se aposentou. E aí ela parou em casa. E ela viu que ela não tinha, além dela ter muita dor, ela não tinha força para sair da cama. E aí, quando ela começou a ir atrás disso, ela começou a entender o tanto de coisa que acontecia. Era uma escola, uma comunidade, né? Vivia sob estado de sítio, né? Ela comentava comigo isso, né? Então, volta e meia, eles tinham que evacuar, eles tinham que se abaixar e tiroteio e tudo mais. Então, assim, só que ela estava lá, feliz, linda e plena, por quê? Porque ela estava cumprindo a missão dela. Só que isso maquiou o que aquele campo fazia com ela. E aí chegou um dia que ela foi lá, e ela me contou isso, né? Ela foi na escola, depois de aposentada, e ela abriu o armário dela. Quando ela abriu o armário dela, ela tinha assim, segundo ela, né? Ela falou assim: Meu Deus, eu tinha quase 30 anos de papel entulhado, coisa guardada, né? Amontoada naquele armário. Aí ela falou: Eu peguei tudo aquilo, cara, eu peguei todas aquelas coisas. Eu trouxe numa caixa para casa e eu toquei fogo em casa. E aí o que aconteceu? Aí depois ela aposentada, ela entendeu aquilo, fez os cortes necessários com as pessoas que ela ainda tinha contato. E aí, a partir daquilo, ela começou a melhorar. Ela liberou energia nessa operação alquímica. Então, assim, aí você fala, meu Deus, mulher, mas você é médica falando essa coisa. Sim, gente. Sim. Existem coisas que a ciência não vai explicar. Existem dores que parecem uma artrose de joelho e que não tem uma artrose. O que é o joelho, simbolicamente falando? Só para vocês entenderem qual é o contexto, de onde se encaixa isso nela, né? O joelho, articulações de uma maneira geral, elas remetem à operação alquímica da separatio, separação de crenças. E o joelho, especificamente, ele ainda tem um outro ponto que você dobrar-se à situação ou a situação dobrar-se a você, ou seja, submissão. Ela ficou 30 anos submetida a tudo isso e ela não percebia, porque a vontade dela, né, o propósito, a alegria, a missão dela era aquela, então ela estava na missão dela. Só que o campo em volta era péssimo para ela. Tanto que ela adoeceu por causa disso. E hoje, inclusive, acho que ela se mudou para praia até. Que ela nem de casa saía direito. Hoje, se eu não estou enganada, ela se mudou para praia, porque ela já acabou a mentoria comigo faz um tempo. Então, pra vocês entenderem aonde a gente pode chegar e o nível de transformação que a gente pode levar para os nossos pacientes. E melhor ainda, isso pode acontecer tanto no consultório quanto aqui no online. Essa paciente que eu acabei de narrar para vocês, ela era uma paciente minha online. Morava no Rio de Janeiro, você deve imaginar, né, pelo contexto dela ali, tá? Gente, pergunto para vocês, faz sentido para vocês isso que eu estou passando para vocês agora? Conseguem acompanhar?
raciocínio, conseguem ver a lógica no sutil? Contem para mim aqui no chat. Conseguem enxergar, entender? Ou muito confuso? Muita coisa, explodiu a cabeça? Contem para mim, gente. Digam para mim. Por que eu estou dizendo isso? Estou perguntando isso para vocês, gente. Porque você tem que estar aberto a esse entendimento, né? Primordialmente, a gente tem que estar aberto a entender isso, né? Aberto a poder trabalhar essas questões e a guiar as pessoas que chegam para a gente com essas questões, tá? Olha lá, para mim fez muito sentido, sempre, com certeza, isso, muito sentido. Esse olhar é necessário, sem dúvida nenhuma, gente. Na verdade, assim, ele não é só necessário, como ele está sendo mandatório, gente, mandatório. Eu fui buscar esse entendimento e esse conhecimento, para mim, primeiro por mim própria, né? Porque é aquela história, né? A gente vai para tudo o quê? 99% das vezes, na dor, né? Então eu fui a paciente número 0, né? Com o meu ombro aqui, com a minha região cervical, que me matava de dor por anos a fio. 3 ressonância, nada, não tem nada comprimido, não tem isso, não tem aquilo, papapá. Até que eu fui descobrir que o que que era isso? Era o ânimo negativo, né? Era o ânimo aqui na minha cacunda, aqui, ó, o nosso masculino, dizendo pra gente assim: pare, 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 volta pra sua essência do feminino. Eu não conseguia, né? Olha lá, tô lendo ouvir tudo isso, tá? Muita informação, eu já subi a forma de pensamento castanho, mas dessa forma você aplica tudo isso. Então, exato, Lu, aí que tá, a gente aplica isso na prática, né? Eu ensino vocês dentro da Vortex isto, né? A pegar um paciente, um cliente e entender, para além do físico, o que está acontecendo com ele ali, porque geralmente, e eu falo isso assim, com uma pausa, eu sempre acreditei que o pensamento leva a pessoa. Então, mais e mais, cada dia que passa, eu vejo isso com mais e mais clareza. Que sim, né, as doenças, elas não começam diretamente no corpo. O corpo é o último andar, né? É o último andar do quê? De comunicação do nosso inconsciente com a gente própria. Mas que inconsciente é esse, cara? Tem um inconsciente pessoal que abarca o seu self, né? O seu eu maior, Imago Dei, mas isso é a nossa centelha divina, né? Ele vai dando recado, ele começa a dar recado no sonho. A pessoa não entende, a pessoa não concatena. Aí o que acontece? Começa a vir para cá, sincronicidade. Começa a queimar pão, arroz, etc. Começa a cortar dedo, né? Começa a bater carro, né? Bater espelho de carro, né? Arranca espelho do carro 3 vezes num mês. Isso não é do nada, né? Existe um simbolismo por trás daquilo. Claro que você tem que ter esse sentimento, você tem que sentir, que tem que fazer sentido para você, né? E por último, não entendeu? Vai acontecer o quê? Vai vir pro corpo. Vai vir pro corpo. O corpo grita, né? Inclusive, essa quinta-feira, agora, a nossa aula da Vortex, né? Da turma que está rodando, e quem quiser se juntar, entrar, já vai poder entrar e assistir essa aula também. Vai ser junto, né? Minha e da Fabi, a ótima psicóloga, que trabalha com MDR e trabalha com trauma psíquico, uma psicóloga, né? E o que ela vai falar pra gente? Ela vai falar do trauma e do corpo. O trauma mora no corpo. Né? Então, a gente consegue liberar traumas psíquicos através de escutar o corpo. E o que, que o sintoma é? O sintoma é a voz do corpo. Entende? Então, assim, enquanto a pessoa não compreende isso, e pior, se o profissional da saúde não tem esse alcance, ele vai ser eternamente um mero prescritor. É isso que ele vai ser, que é o que todos nós éramos até há pouco atrás. Vocês aqui já estão noutra conversa, vocês já estão numa outra etapa, vocês já entenderam que precisa de algo além, que é necessário a gente expandir essa nossa visão e de uma maneira ordenada. Para quê? Para esquecer a medicina e virar, né, vamos dizer, alguém que, né, só faz ali a medicina somente 200% natural e não vai abraçar a ciência quando ela tem algo para nos dar de positivo e de bom e principalmente de curativo para aquelas situações mais críticas? Claro que não. A gente usa a alopatia quando precisa, mas tendo a certeza de que só a alopatia não vai curar aquela pessoa, caso ela não lide com a raiz destes sintomas, mais especificamente dos sintomas
recorrentes, né? Então, o meu objetivo aqui é trazer isso na prática para vocês. Durante a nossa formação, é isso que a gente faz. A gente traz na prática para vocês como isso funciona. Então, eu vou mostrar para vocês como é que funciona o nosso cronograma, né? Na verdade, para que vocês compreendam como está distribuída a mentoria, né? A Vortex, para que vocês compreendam como isso pode ajudar no trabalho de vocês e, inclusive, eu diria até ser um diferencial no trabalho de vocês. Por quê? Porque muito poucas pessoas, quase ninguém, na verdade, fala sobre isso, né? Traz isso para o seu dia a dia. A questão é que uns 80% dos pacientes, frouxo, paciente, cliente, etc., estão precisando disso aqui, né? Eles estão precisando disso aqui. Eles estão precisando desse olhar, que é o olhar que os antigos, né, médicos alquimistas tinham, né? É o olhar de que o corpo é um todo. O corpo não é um monte de pedaços fragmentado em especialidades. Nós somos um ser integral, corpo, mente, espírito. Então, tudo está interconectado. E sim, se uma coisa não vai bem, obviamente que vai descer para as outras, né? Então, para vocês entenderem como é que funciona o nosso esquema, né? A nossa dinâmica dentro da Vortex, da formação para profissionais de saúde e terapeutas, que vai trazer a medicina simbólica como uma ferramenta para o teu setting terapêutico e melhorar teus resultados, como eu falo, tanto no sutil quanto no concreto. Foi o que aconteceu comigo, gente. Eu tripliquei o meu faturamento trazendo isso aqui para o digital e entendendo a aplicação disso nos pacientes e clientes. Então, da mesma forma que é comigo, vai ser com vocês também, né? É uma questão de aplicar isso. Inclusive, para quem entra na turma hoje e amanhã, até amanhã, a gente, inclusive, tem módulos bônus. Eu vou explicar para vocês direitinho quais são, que vai falar também sobre o modelo de negócio da medicina simbólica, caso você queira implementar no digital. Se você já está no digital, implementar essa maneira da gente trazer isso, que funcionou super bem durante esse período, tá? Mas falando aqui da parte clínica primeiro, né? Então, a gente tem alguns módulos, né, onde já tem material gravado na plataforma, a maioria desse material já está lá, tá? Então, a gente tem desde o módulo introdutório, entendendo o corpo e a psiconeuroimunoendócrinobiologia, né, entender como é que isso funciona, qual é o trabalho desses mediadores e aonde que eles vão dar o BO, né? Anatomia do corpo e a simbologia, né? Então, é basicamente o corpo e os símbolos, né? O corpo, os órgãos e sistemas e qual é a simbologia deles, a simbologia base deles, de acordo com aquela premissa que eu comentei com vocês. Etimologia da palavra, histórico, o entendimento na psique, o entendimento alquímico e como a gente cura isso, tá? Então, dentro do corpo e símbolos a gente tem isso. Depois a gente tem uma terceira coisa que é muito importante, eu nem cheguei a comentar com vocês aqui na explanação inicial, mas falo agora, o respeito e a possibilidade de ampliação dessa circuitaria do núcleo accumbens, ela vem através de um entendimento bem básico, bem inicial, que é o entendimento do nosso biorritmo, tá? Então, a gente tem que ensinar isso para os pacientes, né? A eles perceberem qual é o biorritmo deles. Então, a gente tem toda essa explicação aqui dentro também de como funciona, quem é matutino extremo, matutino, vespertino, notívago, como explicar isso para eles, como eles entenderem. Tem todo um material escrito que você pode até passar para o paciente, se você quiser, né? Que tem um mapa, um diário e ações que são, vamos dizer assim, sugeridas para que ele faça, tá? Depois a gente tem os sintomas e as suas origens, né? Que é aquilo que a gente estava mais ou menos comentando, tem um histórico também dessa parte da medicina do sutil, né, até chegar aqui na medicina simbólica, os níveis de investigação, que a gente deu uma pincelada ali por cima, a anamnese simbólica, então assim como eu aprendo na faculdade a fazer, ou qualquer faculdade, né, medicina, psicologia, enfermagem, nutrição, etc., eu aprendo a anamnese, né, do quadradinho normal, a científica que a gente faz, a anamnese propedêutica, a gente também faz a anamnese simbólica para entender, para investigar aonde estão aquelas simbologias e o que elas podem significar, tá? O módulo 4 é imperdível, ele já está todo lá na plataforma também. Ele versa exclusivamente, porque eu falei, isso não dá só uma aula, dá várias, né? As doenças do feminino e a desconexão da Kundalini como a raiz de tudo isso. Então, aqui a gente tem
workshop, a gente tem uma sequência de aulas que traduz isso maravilhosamente, e aí a gente consegue trazer isso para os nossos hot seats, que eu já vou explicar para vocês como são, tá? No módulo 5, a gente fala sobre a outra ferramenta que a gente usa aí com bastante frequência dentro da medicina simbólica, que é o quê? O entendimento dos sonhos, né? O que os sonhos estão trazendo para aquela pessoa? Tudo bem que ela chegou com um sintoma, tá? Mas, se essa pessoa sonha, a gente consegue destrinchar essa simbologia antes dela chegar no corpo, antes de evoluir para a próxima etapa. E geralmente os sonhos vão dar o que para nós? As respostas que a gente precisa em relação a qual a próxima operação alquímica a ser realizada, tanto no sutil quanto no concreto, muitas vezes, tá? Então a gente consegue traduzir isso aqui, eu passo para vocês a técnica de como a gente realiza isso aqui dentro da medicina simbólica, que vocês também possam utilizar. E aqui os processos alquímicos e processos de cura em si, né? O entendimento de como a alquimia da psique, eu acredito piamente nisso, gente. O entendimento desses processos alquímicos atrelados ao apontamento das próximas operações, ou seja, os processos de cura, eu acredito piamente que esta é a base da cura psíquica do ser humano, de uma maneira geral. É a base, porque é daqui que a gente consegue quebrar os padrões, cortar as crenças, desprender as pessoas, entende? Óbvio, tem muitas outras técnicas para isso, né? Técnicas psicológicas, mas o que eu vejo muita gente que vai e volta cheia, né? Vai para 15 psiquiatras, vai para 12 psicólogos, vai etc, e não acha nenhuma linha. A linha mestra é a linha alquímica. São os processos alquímicos, os processos de cura. Por quê? Porque isto é a linguagem, essa linguagem simbólica que traz a alquimia, é a linguagem com a qual o teu self se comunica com você aqui. O self do doente comunica-se com ele, né? Ou seja, é o eu lá do futuro que já passou os perrengues, né? Do futuro, do passado, etc., do multiverso. Mas é a nossa melhor versão que já passou pelos perrengues. A resposta está ali já, está com a pessoa, mas é óbvio, ela não consegue traduzir. Então, o que a gente faz aqui dentro? A gente ensina vocês a como a pessoa pode traduzir isso, né? Como traduzir, óbvio, de acordo com o contexto dela. Por isso que eu digo, isso é aplicável a cada paciente, né? Além disso, gente, a gente tem mais algumas coisas, então, né? Isso vou dizer, seria a parte a fundamentação teórica. Junto com isso, a gente tem ainda o grupo Tira Dúvidas 24 horas no WhatsApp, então o grupo da mentoria, que é um grupo de supervisão, tá? Ou seja, é como se fosse ali uma residência, né? Então, tô eu, os mentorados no grupo, o pessoal do suporte para dar uma ajudada ali de vez em quando, mas sou eu e os mentorados. Aí o que acontece? Trocar, tem um paciente assim, 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 que eu estou atendendo assim, assado, você manda o caso ali, a gente entende, discute, vê qual a conduta talvez que vai poder ajudar, como a gente pode destrinchar esse nó, como se fosse uma supervisão de residência, entendendo que, claro, né, a gente dá essas respostas geralmente no horário, né, comercial, ali das 8 até as 18. Se for uma situação urgencial do tipo, tô com o paciente aqui comigo, eu não tô entendendo como é que eu faço, coloca uma bolinha vermelha, uma sirene, que a gente vai ver, daí a gente já vai atrás o mais rápido possível, tá? Mas esse grupo é um grupo de supervisão que você tem acesso durante 3 meses. A mentoria em si, ela tem a duração de 8 semanas ou 2 meses, né? E o grupo de supervisão tem duração de 3 meses. Então, são os 2 meses de mentoria e 1 mês a mais para você estar no campo, mas estar no campo supervisionado ainda com a gente, tá? Dentro das sessões de mentoria que a gente tem, quinzenais dentro da Vortex, o que a gente tem? A gente tem sessões de apresentação, sessões bônus, né? Por exemplo, a Fábio vai fazer uma sessão agora, quem entrar aí já vai pegar a sessão dela aí, que vai ser nessa quinta-feira agora. A gente tem os hot seats que a gente fala, né? Então, cada um discute os casos, traz o que viu, qual é a dificuldade, onde que está o gargalo, como é que eu resolvo isso, né? E isso tudo já está rolando, né, gente? Que a gente já está na T2, tá? Da Vortex agora. E além disso, a gente tem algumas coisas que são muito especiais, que são as bonificações que a gente tem dentro da Vortex, tá? Que são, então, começando por aqui, ó. A gente tem de bônus, né, para essa turma que entra agora com a gente. O workshop Alquimia e Corpo. Esse workshop, ele tá
não é por nada, gente, ele tá um tesouro, esse workshop. Que ele fala da forma humana divina, como os alquimistas viam o corpo e cruzavam isso com os astros, a escolástica, a divisão do cérebro, né? Como o cérebro captava as informações. Desde 1500 bolinhas, gente. O pessoal já colocava. O que entrava primeiro? A intuição, né? Isso era descrito em 1500 alguma coisa. Por isso que depois foram queimados e tudo mais, né? Porque entrava primeiro a intuição, depois vinha para o logos, depois vinha para o racional, e depois tornava-se uma memória, e assim a pessoa tinha um cartão de imagens visuais aqui atrás, né, já mostrava imagens visuais que ela poderia acessar em qualquer momento, né, essa é a descrição deles, né? Então tudo isso está descrito dentro desse workshop Alquimia e Corpo. Além disso, a gente tem outro bônus, né, que é um módulo inteiro da pediatria e os símbolos, né, com a amiga, colega minha, tá junto aqui na mentoria com a gente, a doutora Adriana Blanco, pediatra, ela é pediatra e ela ela tem esse olhar, né, holístico para a pediatria desde sempre. E aí ela compilou um módulo, né, onde ela coloca para gente como a simbologia se aplicam às doenças pediátricas, que é aquela velha história, você fala assim, meu Deus, criança não era para ficar doente, né? Mas, na verdade, não é, geralmente é ancestralidade, tem um cordão que puxa ali antes, né? Então, a gente discute, descreve tudo isso dentro desse módulo, com 3 aulas que a ADE dá pra gente. E, além disso, como eu falei para vocês, agora, próxima quinta, Fabi vai falar sobre o trauma e o corpo. É com grande maestria, especialista em MDR, né? Ela libera trauma mesmo de décadas com o corpo. Ela vai falar sobre isso com a gente, né? E além disso, mas não menos importante, para quem entrar com a gente, né, na mentoria agora entre hoje e amanhã, como eu falo, depois eu já vou passar o link para vocês aqui, eu ainda disponibilizo um módulo bônus onde a gente traz os pilares do modelo de negócio digital da medicina simbólica. Caso você queira começar a implementar e trazer o teu servir aqui para o digital, não precisa ser a medicina simbólica, né? Você pode trazer o teu servir e acoplar a medicina simbólica, mas a gente trabalha fazendo o quê? Ensinando os pilares desse modelo de negócio, né? Posicionamento, narrativa, segmentação, mix de campanha de produto, é aquela história, sem morrer no processo, algumas incursões por dia, etc. E isso aí já me trouxe múltiplos 6 dígitos durante esse período que eu tô aqui no digital. E ainda eu estava trabalhando, né? Não é que eu tô aqui, que eu larguei tudo e vim para cá, né? Eu larguei agora, né? Para vocês entenderem, tá? Eu larguei minha última CLT, a faculdade, que eu dava aula de cirurgia, agora em dezembro, né? Que eu larguei, tá? Olha só, alguém respondeu algumas coisas aqui, ó. Vamos ver. Eu não consigo atender online. Mas por que, Lu? Por que, Lu? Depois me diz aqui. Sempre acontece comigo, eu sempre vivencio de alguma maneira. Aham, tá. Depois que me dei conta, eu deixo de atender muitas pessoas, por isso que escolho não passar. Sou hipnoterapeuta, por isso estou buscando novas maneiras de ajudar. Muito bem, perfeito. Então, o que acontece? Campo, né? A gente como. A gente fala disso na mentoria também. A gente, como curador, é isso que nós somos, né? Todos aqui. A gente, como curador, a gente precisa ter um grande cuidado com a nossa energia de troca nos processos, sabe? Por quê? Porque senão realmente é isso, né? Se a gente não cuida disso, mas como cuida disso, cara? Pequenos rituais, pequenas coisas que você faz ali entre um paciente e outro, no começo do teu dia, no fim do teu dia, limpeza do campo, proteção do campo, lavandinha na cabeça, um amuletinho, né? Que faça a tua circuitaria do núcleo acúmulo, que faça essa circuitaria intuitiva, levantar teu campo mais rápido, sabe? Tem um mentorado, olha só, vou contar pra vocês. Tem um mentorado, ele acabou agora porque eu fiquei orgulhosa, né? Porque é um mentorado homem, né? Médico, ele era um oncologista, né? E ele vivia se arrastando no chão, de cansado, né? Ele entrava bem no consultório, saía de noite praticamente guinchado, sempre. E muitos outros problemas, muitas outras questões. Ele, inclusive, daí teve diagnóstico de câncer de rim, aí que ele me procurou, né? Operou, deu tudo certo, foi tudo bem. Mas aí ele entendeu o que estava acontecendo com ele, né? Ele tinha, claro, algumas questões muito críticas com medo mesmo, né? Na vida pessoal. E aí concretizou a operação, né? Separatio, né? Tirou fora, né? Cirurgia. Mas o que acontecia? Aí eu
comentei com ele, falei, cara, por que você não faz o seguinte? Faça rituais entre os pacientes, né? Ah, mas não consigo, não dá tempo. Falei, leve um óleo de lavanda essencial. A lavanda fecha o campo, né, gente? A lavanda é protetora do campo, né? Ela protege e ela filtra, né? Porque a gente também não pode ter o campo blindado, totalmente fechado, senão a gente não consegue acessar as informações, né? Então, a lavanda é um ótimo protetor de campo e ela ainda deixa, né, vamos dizer assim, alguns buraquinhos para a gente filtrar como uma membrana mesmo, né? Para a gente filtrar aquilo que pode entrar, sabe? Ela é excelente para isso. Então, o que eu orientei para ele? Cara, faça o seguinte: uma gotinha de lavanda em cada intervalo dos pacientes, né? E cortar, né? Você, olha, leva o que é teu, né? O que é meu vai ficar, o que é teu vai, né? Manda embora a cada intervalo, sabe? Então, assim, parece pouco, mas não deu uma semana ele fazendo isso. Carla, foi a melhor coisa que você podia ter me falado na vida. Eu tô outra pessoa e tal. Claro, por quê? Porque a pessoa tá atendendo e a pessoa não baixa a guarda, a pessoa se mantém no estado de presença. E aí ela, entendendo aquilo, ela tem a tangibilização aqui na matéria, né? O cheiro, por exemplo, ou um amuletinho, por exemplo, ou um gosto, por exemplo. E aquilo vai direto para circuitaria, né? Aquilo, essa memória, e claro, a gente vai treinando o cérebro para isso, né? Mas essa memória, ela vem direto, ela impacta direto ali na circuitaria do núcleo accumbens, a gente, né? É a circuitaria que vai ampliar muito a nossa intuição, então a gente já imediatamente percebe e já faz o trabalho, né? Já blinda o campo, fecha e isso não é meu, né? Não é meu, tá? Então, sim, isso pode ser uma maneira de te ajudar. Inclusive, atender no online é mais uma camada de proteção, né? Também, né? Não tá, vamos dizer, literalmente perto da pessoa, né? Questão do campo mesmo, né? Da frequência, tá? Gente, pergunto, faz sentido para vocês ter essa abordagem, entender como funciona, entender quais são as premissas, né, da Vortex, o como ela pode trazer, clarear a tua visão enquanto profissional, né? Pergunto para vocês. Muito sentido, beleza, maravilha, joia. Então é o seguinte, gente, eu vou deixar para vocês aqui vou deixar para vocês aqui o link, tá? Caso vocês queiram. Entrar, começar, né, dentro da mentoria, tá? Ah, eu nem falei para vocês, né, gente? Meu Deus do céu, olha eu, já tô deixando o link ali, mas essa formação, ela é uma formação de 2 meses de parte teórica e 3 meses de supervisão, tá? Dentro disso tudo, a gente tem todo esse material, né? E é um grupo de mentoria mesmo, é um grupo onde eu tô junto e eu vou ajudando vocês a trilhar esse caminho mesmo com os pacientes, tá? O valor original da Vortex é um valor de R$ 7.000. Só que, como eu falei para vocês, a gente está passando todos esses bônus. E para quem está aqui comigo, esteve aqui comigo até agora e até amanhã eu consigo segurar esse link, eu passei para vocês aqui um link agora, que tem o valor total de R$ 2.975 ou 12 vezes de R$ 297. Então você pense, né? R$ 297 por mês, por 12 meses, para você ter uma formação. Inclusive, essa formação, estou pleiteando certificação também, tá? Pela Unifesp ou pela Cogna, uma das duas, nós estamos conversando com eles. Ou seja, isso possivelmente vai vir como uma certificação de curso de extensão, tá? Então, ou seja, até no Lattes vai dar para colocar isso aí, no currículo Lattes, tá? Então, para quem está aqui comigo agora, e para quem até amanhã, né? Quem esteve aqui comigo e até amanhã, a gente segura esse link nesse valor. Quinta-feira, a gente já tem essa aula ao vivo com a Fabi, que é uma das aulas bônus, né? Sobre o trauma e o corpo. E os outros módulos já estão na plataforma, inclusive os bônus já estão lá na plataforma, disponíveis para quem tiver o interesse, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma questão, podem mandar aqui em relação à própria mentoria, logística, como funciona, tá? Estou aqui para ajudar vocês. Fico feliz que isso tenha feito sentido, principalmente, né? Porque é cada vez mais necessário, né, o entendimento disso para o atendimento dos pacientes, para que a gente consiga trabalhar melhor e tenha mais resultados, né? E principalmente com esse módulo, né, esse módulo extra que a gente fala, esse módulo bônus do modelo de negócio digital daqui da medicina simbólica, vocês conseguem aproveitar 2 mentorias em uma, na verdade, né? Porque a gente vai ter uma sessão bônus mesmo
para essas duas turmas, então vocês estariam inclusos nisso aí também. A gente vai ter uma sessão extra, onde a gente vai falar sobre isso, né? Sobre essa modulação, como a gente faz isso, tá? Vamos ver aqui, ó. Tem previsão de próximas turmas dedicada à finalização do doutorado. Não vou conseguir acompanhar a parte técnica até agosto. Meu primeiro objetivo após essa etapa é entrar na mentoria com a maior dedicação possível. Então, próxima turma, possivelmente, para metade do segundo semestre, eu acho, né? Talvez para você consiga funcionar. Daí os bônus daí possivelmente não estarão mais, né? Não estarão mais lá. Com esses bônus, a gente consegue agora. Tem uma coisa, Letícia. Eu tô com uma mentorada minha, você entender só? Uma mentorada minha que ela iria conseguir começar a fazer a mentoria só em agosto. E aí ela conversou comigo para ver se ela acessava a mentoria agora, né? Quer dizer, já comprava, garantia a vaga dela agora com os bônus. E daí ela começava a mentoria só em agosto. E eu falei, tudo certo, dá para fazer tranquilo. E o que ela fez aí, então? Ela adquiriu a mentoria agora e ela já está no grupo de supervisão, tá? Fica tudo gravado, sim. E tudo na plataforma e acesso à plataforma por um ano. Agora, os bônus daí não estão para as próximas turmas, né? Os bônus aí esses bônus a gente retira. Então, ela garantiu a vaga dela com os bônus lá. Então, para essa turma que ela tá, vai estar. Para essa turma aqui, que eu tô lançando hoje, que eu tô trazendo as vagas hoje, também vai estar, tá? Então, o que ela fez? Ela adquiriu, ela tá com os bônus lá e ela entrou no grupo de supervisão. Então, ela já tá observando tudo lá. Só que a mentoria vai começar a contar a partir de agosto. Então, assim, os 3 meses dela vão contar a partir de agosto, tá? Então, pode ser uma vantagem, se você, né, tiver pensando, mas eu não consigo, até agosto eu vou estar assim. Então, se você quiser pegar com os bônus agora, o que eu te sugiro? Faça a matrícula agora, você já entra no grupo de supervisão, não tem compromisso de estar lá e assistir as aulas e tudo mais, por quê? Porque isso começa a contar ali para frente, entendeu? E aí você não perde os bônus, né? Mas depois a gente vai abrir turma assim, quando? Eu acho que na metade do segundo semestre. E daí na metade do segundo semestre já vai ter assim esses bônus, principalmente bônus de modelo de negócio, que é super interessante também, né? Mas é uma possibilidade, tá? Eu vou deixar aqui novamente, se vocês quiserem, né, quiserem pesquisar, acessar. A gente tem a página também, né, da Vortex, até deixa eu deixar ela aqui para vocês também, se vocês quiserem acessar, tem mais informações também, né, dentro da página. Caso vocês queiram observar. E tem o pessoal, né, o nosso suporte, né, o Vitor, que está lá no grupo, tá? Se vocês estão no grupo, né, no grupo da Vortex, né, pessoal? Porque essa divulgação aqui eu só faço ali, né? Eu não divulgo isso muito para fora, eu chamo todo mundo para dentro desse grupo, porque é bem seleto, né? Quero dizer, trago isso de uma maneira bem seleta, porque são informações que, né, nem todo mundo é preparado para ouvir, nem todo mundo está preparado para entender, né? Então, deixa eu pegar aqui, eu vou pegar a página, só que vou deixar para vocês no link também, caso vocês queiram acessar, tá? Tá no grupo do WhatsApp, beleza, joia? Ó, então, lá tem o Vitor também, tá? O Vitor, nosso suporte de vendas, tá? Ele também tá lá para tirar qualquer dúvida que vocês tenham, etc. Então, lembrem só, tá? Até amanhã a gente consegue segurar com esse link, nesse valor e com todos os bônus. Para a Letícia, que vai fazer o doutorado, se você quiser, Letícia, garantir isso agora, com todos esses bônus, você entra no grupo de supervisão junto, sem compromisso, fica lá vendo tal. A Mari, essa mentorada, inclusive, ela já até deu um espetáculo lá, já perguntou algumas coisas e tudo bem, não tem problema, ela tá lá no grupo, tá? E aí ela vai começar a mentoria. Então, em agosto, isso vai contar a partir do momento que ela inicia. Aí que começam a contar esses 3 meses, ou seja, ainda vai acabar ganhando um mês aí, né? Praticamente um mês aí, tá? E os bônus, claro, né? Então, a próxima turma possivelmente será no segundo semestre, na metade do segundo semestre, mas aí sem esses bônus aí que eu comentei com vocês. Tá imperdível, gente, de verdade. Esse workshop Alquimia e Corpo tá sensacional. Assim, as simbologias que a gente traz ali nele, além de falar da divina forma humana, né? Muito bom. Isso vai estar nessa turma também. E o modelo de negócio. E claro, né? Aí o módulo de pediatria e a FAB com trauma e corpo, né? Talvez o que vá ficar só seja o módulo de pediatria. O resto aí já não vai poder estar mais disponível lá, certo? Alguma outra dúvida, mulheres, que vocês tenham? Sugiro que peguem esses bônus, gente, porque isso aí com o negócio são 2 mentorias em uma.
entendeu? Isso é o outro braço de negócio que eu tenho, que é a escola de negócios para mulheres. É toda a base do que a gente passa lá aqui, ó, para vocês aí, para vocês já poderem começar, ou otimizar, ou implementar o negócio de vocês, gente. Então, se vocês tiverem intenção, quiserem aproveitar, essa oportunidade está imperdível por conta disso, que tem todos esses bônus, 2 mentorias em uma, 3 meses de supervisão, e se precisar, faça a matrícula agora e comece lá para frente, que a gente vai ter mais 3 meses, já vai estar no grupo, que o grupo é muito ouro, né? Esse grupo de supervisão é maravilhoso, né? As formas de pagamento estão no link, sim, tá? A gente tem em até 12 vezes no cartão, dá para fazer no Pix, dá para fazer acho que em 2 cartões, se eu não me engano, também, tá? Tá tudo lá no link, mas também pode entrar em contato tanto com a gente, meu número tá lá no grupo, tá? Como com o Vitor, que é o nosso suporte também, e a gente pode conversar caso precise entender de alguma outra maneira ou que não tenha lá na plataforma e tudo isso, tá? Então é possível de conversar. Mas no link tem tudo, tem todas as formas, se eu não me engano, esse link aí, se eu não tô enganada, porque são as meninas do suporte que fazem pra gente, tá certo? Combinado, mulheres? Gostaram? Fez sentido aí, pessoal? Para vocês? Isso é só uma amostra, né, gente? Porque, olha, não é por nada, mas, assim, essa formação me dediquei bastante, porque eu sinto que é o chamado, não adianta, né? A questão é, quem tá aqui já entendeu que não adianta ficar só no quadrado, só na prescrição, mero prescritor, não adianta, tá? Então, ou a gente, né, toma uma ação, uma atitude, né, e vai para esse próximo nível e amplia esse teu leque de entendimento. Por quê? Porque isso vai fazer com que você melhore teu atendimento, você amplie a tua grade de possibilidades para os teus pacientes clientes e, consequentemente, isso vai otimizar e melhorar, obviamente, aqui no concreto também. Eu digo em tudo, gente, na maneira de atender, na tua disponibilidade de tempo, no teu ganho mesmo, faturamento, ou seja, maravilhoso. Joia, beleza, então, Lu. Manda bala, chama no zap. Ah, Letícia, beleza, você quer entrar, né? Eu sei. Mulher, vamos, mulher, aproveita agora, que senão é só no segundo semestre. E sem os bônus ainda, viu? Por isso que eu digo, se você tá focada no doutorado, faça a matrícula, entre no grupo, fique lá que depois a sua mentoria começa a contar a partir de quando você tiver checked lá no teu doutorado, que vai ser em agosto, vai ser junto com a Mari lá. E aí vocês vão ter as possibilidades. Certo, mulher? Vou ficar muito feliz, muito honrada de ter vocês no nosso quadro de mentorado da Voz, porque eu tenho certeza que vai ajudar demais vocês e vocês vão ajudar demais os pacientes de vocês, tenho certeza disso. E todo mundo fica bem, né? Eles ficam bem, a gente fica bem, a gente está mais e mais perto do nosso propósito, cumpre a nossa missão, ou seja, amplia o nosso espectro de ajuda e tranquiliza, né, a nossa mente, o nosso espírito e o nosso coração, né? E foi assim comigo. E da mesma maneira que foi comigo, quero que seja com vocês também. Tá bom, amadas? Combinado? Podem chamar lá, se tiverem dúvida. E lembra, até amanhã, tá? Esse link ele vai funcionar desse jeito, dessas condições, até amanhã da manhã com os bônus, tá bom? Combinado? Certo, amadas? Um beijo, então, para todo mundo. Quem tá vendo isso depois, um beijo também. E a gente se fala, tá bom? Lindas. Beijo.